Do... Você tá bom, meu querido. Beto Andrade é um grande amigo meu, é dirigente estadual do Sintep no estado do Pará, grande liderança do Sintep. Eu conheci o Beto há uns 30 anos atrás, ele era cabeludão, era professor de educação física, né? Cabeludão, estava no início da sua militância política, né? Hoje é um grande dirigente do Sintep. Sintep é um grande sindicato estadual da educação, né? Faz batalha, luta, hoje implementa uma luta na defesa do piso salarial, né? Além das condições em escola que eu vi esses dias na televisão, o Sintep questionando, tinha sala de aula e do lado tinha cozinha, né? E tinha um banheiro, tudo junto, dentro no meio dos alunos. Eu vi isso daí, Beto. Beto, ontem foi o Dia Internacional da Educação, né? Eu não quero falar da educação a nível internacional, eu quero falar dos problemas nossos aqui no Brasil, os problemas nossos aqui no nosso estado, que são grandes, né? Nós aqui em Canaã dos Carajás sofremos com a educação do ensino médio, né? Educação e ensino médio, nós temos 2 escolas estaduais aqui. E todas as 2 escolas o governo resolveu fazer, o governo municipal está fazendo a reforma para o governo estadual na época de aula, e os alunos estão em aula remota, né? E tem uma crise na educação aqui muito profunda, né? Porque 400 alunos ficaram sem se matricular, porque eles saíram do ensino médio, 1.200 e 400 ficaram sem vaga, né? E o governo veio aqui e disse, não, eu vou fazer uma escola técnica para vocês, mas vai ficar pronta para o ano. E aí os alunos? Beto, bom dia. E como é que está a educação no nosso estado, Beto? Bom dia. Primeiro, perguntar se me ouvem bem, né? Eu tive um contratempo, meu querido Santiago, que, como disseste, a gente se conhece há tanto tempo, já mais de 2 décadas. Eu quero dizer que o Santiago é um grande militante, primeiramente, da luta pelos direitos sociais do nosso povo. Sempre militou para ver a vida do povo melhorar. É um cara que nunca desistiu, não se rende, não se vende, não cansa. E é uma satisfação poder encontrá-lo aqui nesse momento, nesse debate. Aí, como eu disse, eu estava a caminho e tive um problema no carro, estava chegando no local que eu ia chegar, e me perdoem também os seus telespectadores pelo nosso ambiente aqui dentro de um carro, tá? Mas espero que o debate se sobressaia nesse aspecto aqui. Primeiro assim, Santiago, a gente vive um problema muito crônico na educação já faz um tempo, né? Em que pese a gente ter avançado, melhorado em algumas questões, por causa de muita luta, muita resistência, muita mobilização social, a gente ainda vive muitos problemas na educação pública brasileira. Darcy Ribeiro, que foi um grande pensador da educação também lá na década de 80, antes disso... Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá. Ele dizia que a crise é um projeto, na verdade, né? Que a gente não tem uma nação, de fato, soberana, um país mais desenvolvido, porque a gente nunca, de fato, investiu como deveria e o que deveria investir em educação pública, né, nesse país. Então a gente vê o Brasil aí entre os piores da OCDE, que vai participar agora dessa organização dos países do Ocidente, e aqui o Brasil os piores índices que temos na educação, e outros índices também. Mas isso é muito por conta, como a gente falou também, especialmente da falta de prioridade de fato. A gente vê muito nos discursos em tempos de eleição, seja candidato A, B, qualquer partido que seja, mas o discurso que a educação é prioridade. Quando chega na prática, a gente vê que o negócio não é bem assim. É igual a saúde que eu vi agora aí na matéria, que estava tendo aí a conferência, né, que é muito importante, um momento de mobilização também. Então, a saúde também é um bem público que não pode ser uma mercadoria, assim como a educação não pode ser uma mercadoria. Então, nacionalmente, a gente está vivendo um momento agora de luta pela revogação do que a gente chama de farsa do novo ensino médio, né? Uma farsa que foi criada sem diálogo com ninguém, foi criada há 5 anos, 6 anos atrás, sem passar por nenhum tipo de debate com a sociedade, imposta aos governos, imposta à sociedade, e é uma lógica que reduz o acesso ao conhecimento. A gente não está dizendo que o que tinha antes era bom, nós vínhamos criticando e cobrando melhorias, mas o que foi construído, esse novo ensino médio, entre aspas, ele é muito pior do que existia. Ele é mais excludente, ele vai aumentar a desigualdade entre escolas públicas e privadas, e ele não garante o básico, que é a formação cidadã, mas também uma formação profissional para quem quer
se profissionalizar, e uma formação para preparar para o ensino superior, o processo de ensino superior, para quem quer seguir seus estudos, que nós temos direito a avançar nos seus estudos, não ficar estagnados. Qualquer um de nós, Santiago, aqui, podemos trabalhar em qualquer coisa. O trabalho é digno, dignifica o homem, né? A própria Bíblia diz isso, que o trabalho dignifica o homem, a mulher também. Mas nós não podemos impor à juventude a falta de perspectivas e de escolhas. Aquela lógica, olha, faz isso, porque só isso que tu tens para fazer. É isso, Beto. A gente tem visto, né, vários projetos sendo apresentados de mudança no ensino médio. Não, nós vamos ligar ensino médio com ensino técnico, nós vamos acabar com a filosofia dentro da escola, nós vamos criar as escolas militares, né? E hoje, nessa crise, né, de violência contra as escolas, né? Essas violências que tem, assassinato de professor, espancamento de aluno, briga de aluno, e a culpa é dos alunos agora, né? Tem uma tripla responsabilidade da educação, que é dos pais, né? E a escola é para educar do ponto de vista do conhecimento básico e o ensino médio, ensinar a educação, né? Nós estamos responsabilizando também os professores de ser responsável por aquele aluno, para educar aquele aluno, que a educação o pai não faz, né? Fala um pouco dessa relação, desse momento que a gente está vivendo também, da violência. Aqui nós temos um problema sério. Tem cheiro de polícia, de segurança na porta das escolas. Depois a escola, a professora mandou alguém da escola tirar os alunos de dentro, daí quem foi tirar os alunos de dentro da quadra foi a segurança, daí foi tirada daquela forma educada lá, daí virou porrada lá, né? Daí quiseram culpar os alunos, depois quiseram culpar a educação, tem todo um problema cultural nisso daí. Queria que você falasse um pouco disso. Olha, Santiago, eu vou resgatar o finalzinho da minha fala para entrar nesse tema, porque felizmente a gente abriu um debate nacional sobre o novo ensino médio. O novo governo agora topou fazer discussão para não ficar fazendo de conta que tem uma educação que educa, a gente faz de conta que ensina e o aluno faz de conta que aprende, a gente brinca, né? Acho que é uma educação de fato que avance. Mas sobre a questão da violência é um tema muito sensível. E eu quero começar dizendo uma coisa que todos os especialistas da área da educação e até da segurança pública reafirmam. Esse problema não se resolve com polícia na escola. Esse problema não se resolve apenas com a repressão. Porque em algum momento, quando a situação foge ao controle daquilo que nós temos condições de tratar no âmbito escolar, obviamente que vai ser acionada a força policial. Mas não é a força policial que vai garantir que a gente tenha segurança nas escolas e combata a violência nas escolas. Porque não adianta a gente só reprimir uma coisa que está na sociedade difundida, inclusive através das redes sociais, de maneira muito forte. Nós vivenciamos o último período histórico agora no Brasil, os últimos anos, de muito discurso do ódio, de muito discurso da intolerância, de muito discurso do não respeito às diferenças. Então isso reforçou um aspecto que as pessoas não conseguem mais sentar, mesmo os divergentes, mesmo que não pensam igual, para poder chegar em consensos sobre o que a gente quer de melhor para a nossa cidade, para o nosso estado e para o nosso país. E isso repercutiu. E aí isso repercutiu inevitavelmente na vida dos adolescentes, porque eles estão. A educação, como você falou, a formal, a dos conteúdos, é feita na escola. Até mesmo a educação cidadã é feita na escola. Mas fora da escola, existe a família. Mas fora da família, existe hoje um mundo na frente dos adolescentes, que é através das redes sociais. Enfim, então tem que ter um controle dos processos dessa questão da rede social para jovens, especialmente para crianças e adolescentes, e tem que ter um processo de suporte à saúde pública, né, Santiago? Muitos desses estudantes e muitos professores, inclusive depois da pandemia, adoeceram. Então esse é um problema mais do que de segurança, que também é de segurança, mas é um problema de saúde pública e precisa ser enfrentado dessa forma. As escolas precisam ter suporte social, psicossocial para as famílias, para os estudantes, para que nós possamos superar esse momento. E principalmente, as escolas precisam ter garantias
estrutura, precisa ter uma alimentação de qualidade, porque olha só, um aluno chega, eu fiz ontem uma reportagem numa escola, um texto, que o muro caiu, a escola está caindo, os alunos estão lá de primeiro ou quinto ano, no calor, adoecendo. Esse é um tipo de violência também que a gente, infelizmente, se acostumou a ver e não questiona muitas vezes. É uma violência porque esse estudante está aprendendo, porque ele é pobre, que aí não tem que exigir o melhor, porque ele é pobre, que aí tem que se contentar com qualquer coisa, entendeu? E nós não admitimos esse tipo de educação também, que não é formal, mas educa. Porque está dizendo, olha, se contente aí com o que você tem, se contente em ficar na miséria. Nós não aceitamos. Então, a luta contra a violência é uma luta de paz social, ou seja, a gente precisa ter melhoria das condições de vida do povo, né, e melhoria de condições culturais do nosso povo, para que nós possamos enfrentar esse debate. Então tem que trazer a cultura também para dentro das escolas, fazer o debate sobre a questão do papel da cultura, o papel da educação, tá junto, educação, cultura, né? E cuidar da saúde das crianças, né? Botar a psicologia dentro da escola, né? Não só a consulta para ver se está com dor de barriga, febre, não, é a psicologia também. Então é um grupo de ações que precisa ser cuidado para transformar, acabar com essa política do ódio, né? E que o aluno passa a ter outro entendimento, uma outra interpretação sobre a questão da educação, o papel que tem a educação, né? Porque não adianta a gente inventar um bocado de coisa para a sala e botar pessoas armadas lá dentro, né? E sem discutir com a sociedade o que é que ele vai fazer ali, se ele vai te revistar, se ele vai te passar um detectador, né? O que é que ele vai, se ele vai te prender, entendeu? Tem que ter um debate sobre tudo isso daí, tá certo? Fala um pouco mais, como é que está o Sintep, nosso Sintep, que é esse grande baluarte da luta da educação, uma educação de qualidade, né? Como é que está ele a nível estadual, como é que ele está atuando, né? Como é que está a relação dele com os governos, Edmilson, Helder, Lula, porque ele tem uma independência, né, muito grande, isso daí, tem os governos que se respeitam, né? Mas nós temos que estar defendendo o direito dos trabalhadores, dos servidores, de toda essa categoria. Fala um pouco, Beto, dessa categoria, né, que tem um respeito muito grande para a sua direção. Eu conheço a história do Sintep já há muito tempo, né, apesar que eu sou também professor do Senai aqui, né, me aposentei, Beto, entendeu? Mas eu conheço essa história da luta do Sintep. Olha, aposentar é quase um privilégio hoje, né, depois dessas reformas que foram feitas. Agora você vive para trabalhar e trabalha até morrer. Mas a gente vai estar na luta aqui sim. O Sintep, Santiago, completa esse ano 40 anos de existência. Olha. Né? Desses 40 aí eu tenho a honra de já participar da luta há 25 anos, praticamente. Eu me formei, passo esse ano 25 anos de formado, tenho 45 de idade, me formei muito cedo e trabalho sempre na escola pública. Né? E nesse período todo eu aprendi muito de que a gente não consegue nada se a gente não estiver organizado na luta. E o Sintep, ele tem uma coisa muito importante que tu colocaste aí. Ele preservou a sua autonomia. Né? O Sintep permanece vivo, forte e em condições de fazer a luta pela educação pública, porque nós conseguimos manter um sindicato que não se vincula, ou melhor, não fica atrelado, porque a gente tem todo o debate com os governos, é necessário sentar na mesa, negociar, é necessário avançar na discussão, isso é tudo importante. Mas o Sintep nunca se vendeu nesse processo, nunca permitiu que os governos intervissem no sentido de impedir a luta acontecer. Então, por isso ele continua forte até hoje, combativo, de pé, e é uma honra poder ter passado 2 mandatos do Sintep como coordenador geral e agora de comunicação, que eu estou à frente. E assim, nós temos muita luta. Aqui no estado, por exemplo, nós temos um governo do estado, e aí vocês vivem numa cidade também que tem uma realidade muito parecida, que nós temos um Pará que foi um estado que não foi tão impactado economicamente com a pandemia, porque a gente exporta commodity, porque a gente exporta nosso minério, porque a gente exporta nossa energia, porque a gente exporta o gado em pé, a gente exporta madeira, enfim. A gente tem um modelo de Santiago, e tu trabalhaste muito isso muito tempo atrás dando aula também, que é um modelo colonial ainda que se reproduz. Né? Lamentavelmente, a gente tem hoje, em 2023, um modelo de 300 anos atrás, praticamente, que se repete. Claro, que tem a balsa, tem a motosserra, tem a indústria de preparação dos lingotes de alumínio,
né? Mas é muito pouco para o nosso potencial que nós temos energético e mineral, enfim, ambiental. E, infelizmente, o Pará não está enfrentando esse debate. Eu digo sempre que o governador Ade Barbalho tem uma grande oportunidade de ser, de fato, o governador que vai fazer um salto para esse estado para o futuro. Porque o que o governador tem feito, por enquanto, é usar o recurso público, que é muito dinheiro que nós conseguimos arrecadar, um superávit muito grande, para fazer muita política pública. Mas no sentido de engessar os prefeitos. Ao invés do governo do estado favorecer que o prefeito e a prefeita dos municípios tenham autonomia para trabalhar, chegue recurso estadual para ele poder fazer obras, não, ele diz assim mesmo, eu faço contigo um convênio, mas eu que apareço, entendeu? E aí meio que inibe os prefeitos e prefeitas da participação. É uma leitura minha. Você perguntou, né? Claro que pode ter divergência de algumas pessoas, mas eu acho que o governo do estado perde uma grande oportunidade de fazer esse estado dar um salto de fato em relação ao seu desenvolvimento e não apenas essa lógica de a gente extrair o minério que a gente tem, a gente mandar para fora, a gente não ter verticalização de fato de produção, porque por aí passa de novo o debate da educação, da profissionalização, da pesquisa, do investimento num parque industrial, enfim. Então essas questões nós não deixamos de debater no CITEP, não está na nossa alçada, logicamente, todos os debates possíveis. Mas nós somos cidadãos paraenses e percebemos essa necessidade. Então o CITEP faz a luta, faz um enfrentamento, inclusive, junto ao governo Helder. Nós sabemos que nós avançamos em alguns aspectos, mas temos muitos para avançar e nós temos tido uma manutenção de diálogo. Assim é na Prefeitura de Belém, assim é cada município aí em Cana dos Carajás, em Parauapebas. O CITEP dialoga, senta, nós temos maturidade para isso. Mas nós não deixamos nunca de fazer um movimento de luta quando é necessário fazer para pressionar pelos nossos direitos e por uma escola pública de boa qualidade. Como tu falaste aí, nós temos 2 escolas que o governo deve ter feito um convênio para a prefeitura assumir a reforma, é assim que está sendo feito, para agilizar teoricamente essa reforma, mas sem planejamento. Ou seja, os alunos tiveram que sair de novo. Nós passamos 2 anos em pandemia, 2 anos sem aulas presenciais, e o que a gente aprendeu na pandemia? Que a aula remota não serve, que a aula remota não dá certo no Pará. E no Brasil, que a aula remota é uma grande, assim, é para amenizar o problema, mas é um grande engodo, desculpa a palavra, né? Porque não faz o papel de fato de ensinar. E aí o governo, em vez de se planejar para poder entrar com as reformas, o que ele faz? Ele faz de qualquer jeito, e daqui a pouco ele vai lá fazer propaganda, reforma das escolas, parabéns, inaugurar, todo mundo fica feliz e esquece que uma geração, que milhares de alunos vão ficar com prejuízo para a sua vida, que mais de 1.000 alunos que tu colocaste aí vão ficar com prejuízo para a vida, porque vão ter uma educação muito precarizada. Então, te lamenta por esse episódio, vamos lutar, inclusive, viu? Para que a gente agilize as obras aí também, e que a gente tenha nossos estudantes da escola pública na sala de aula. E sobre os que estão fora da sala de aula, essa denúncia que tu fizeste, nós vamos levar ao Ministério Público Estadual, tá? Um levantamento para ser feito, para que, de fato, isso não pode acontecer, porque isso é mais prejudicial ainda, né? É o aluno estar fora de sala de aula, porque a gente quer que o aluno possa se educar para ele ter, de fato, um futuro digno e feliz. Aí é profissionalização, é poder ir para a universidade, ou mesmo terminou o ensino médio, vai trabalhar dignamente, mas ele acessou o conhecimento que dá para ele condições de se movimentar na sociedade, sem ser enganado, sem ser usurpado do seu direito. Beto, eu estou chegando ao final do meu programa, vou te deixar à vontade para fazer as tuas considerações finais, né? Fica à vontade. Alguma coisa que você achou que deveria falar, que eu não te perguntei, fique à vontade. Eu quero agradecer, Santiago. Primeiro é uma satisfação te rever. Como eu te disse, é um grande carinho que eu nutro por ti, uma amizade de fato. A gente vivenciou muitas lutas em Ananindeua juntas. E você está aí agora aí fazendo um papel fundamental, que é uma comunicação, com certeza, que traz elementos de luta, de defesa dos direitos do povo. E eu quero te parabenizar por esse programa, agradecer por essa oportunidade e dizer o seguinte: nós estamos num momento em que o Brasil tem uma polarização muito forte. O Brasil inteiro, o Pará e outros lugares também está assim. Só que a gente precisava ter, em determinados momentos, saber separar algumas coisas e colocar algumas coisas no seu devido lugar. Tem coisas que são inegociáveis. Então, o povo brasileiro, e eu chamo a atenção de quem te escuta, e essa atenção no sentido de perceber isso, precisa, de fato, lutar, não só no discurso, mas na prática, para defender uma educação pública de qualidade, para defender maiores investimentos na educação, para defender a classe de trabalhadores de educação, que muitas vezes é muito atacada, porque vai defender os seus direitos, porque não aceita
goela abaixo que as coisas sejam impostas. Se o nosso povo seguisse o exemplo de muitos professores e professoras, eu não estou falando que não tem gente boa em outras esferas, mas eu estou dizendo que na educação, se o povo seguisse o exemplo de quem questiona, de quem vai à luta, se o nosso povo fizer esse movimento de se manifestar, de lutar, de se mobilizar, o nosso povo vai avançar em direitos. E aí eu quero dizer que a nossa luta vai continuar. Eu espero que os dirigentes, os governantes, também saiam do palanque e de fato invistam em educação pública, porque não tem jeito, não é uma fala da boca para fora. Eu tenho 25 anos de educação, como tu sabes, e eu vivo isso na minha vida toda, e eu não falo agora como uma frase bonita. A educação é a base para tudo, e se a gente quer de fato um futuro mais humano, mais feliz, com mais desenvolvimento, com mais gente tendo como comer, com mais gente tendo como ir para um festival de cultura, podendo viajar, porque teve educação, pôde avançar, nós estamos felizes porque o Brasil está avançando. Então vamos caminhar para frente com a educação também pública sendo valorizada, meu querido. Muito obrigado mesmo pelo teu convite, estamos à disposição aqui, tá? Muito obrigado, Beto Andrade. Beto Andrade é dirigente estadual do